Boa tarde, amores. Hoje na nossa aula do dia 9 de setembro de Geografia, nós faremos as páginas da 34 a 42, sendo que 34 e 35 nós temos um texto, tá? Falando dos idosos, e a apresentação do capítulo, que são os desafios para a população brasileira. Vamos entender? Vamos lá. A questão do idoso. A gente já sabe que o grupo populacional acionado, os idosos, eles são aquelas pessoas que possuem mais de 60 anos, né? A gente também aprendeu que a expectativa de vida média do brasileiro é de 76 anos. Uma parcela elevada dos idosos brasileiros retorna ao mercado de trabalho, em muitos casos para complementar os seus rendimentos e para auxiliar a família, ok? De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, consultada em 2018, 7,5 milhões de idosos participavam do mercado de trabalho. A pesquisa também apontou que a parcela significativa de idosos adia a aposentadoria o máximo que pode. Por quê? Quando as pessoas se aposentam, normalmente elas perdem abonos, horas extras, e aí o salário cai. Então fica mais difícil conseguir manter a família. Por isso que elas evitam o máximo, elas adiam o máximo essa aposentadoria. Tá bom? Em razão das condições físicas mais delicadas e requerem mais atenção, durante todo o tempo, existem locais especializados para atender essas pessoas idosas, uma vez que nem sempre seus familiares podem fazê-lo. São chamadas as casas de repouso. São aqueles lugares onde as pessoas que não têm família ou que a família não pode cuidar são levadas para esses lugares onde tem médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, cuidadores. Então, tem todo um aparato para poder cuidar dessas pessoas, tá? É importante acompanhar os idosos em atividades físicas que possam contribuir sua saúde. Essa também é uma forma de fornecer carinho e atenção a esses idosos, que já cuidaram tanto da gente, né, gente? Vamos lá. Que grupo da população brasileira é considerado idoso? É acima de quantos anos que a tia falou? De acordo com as pesquisas citadas no texto, qual é o principal motivo para os idosos retornarem ao mercado de trabalho? A tia também explicou. Quando entrou em vigor o Estatuto do Idoso e por que ele foi criado? Gente, esse estatuto foi criado em 1º de outubro de 2003, tá? E ele foi criado para que ele pudesse proteger os idosos contra a violência, tinham pessoas que simplesmente pegavam o dinheirinho deles e não deixavam que eles próprios administrassem. Batiam, deixavam sem comida. Tem idosos que são acamados, que não levantam, que necessitam de fraldas, de cuidados especiais, e essas pessoas deixam esses idosos sujos o dia inteiro, onde a gente sabe que a pele em contato com fezes e com urina, ela desenvolve assaduras, machucados. Quando os idosos que não conseguem se virar na cama sozinho também criam feridas pelo corpo. Então, assim, precisa de todo um cuidado especial, que a pelezinha deles é muito fininha, é muito frágil. Eles são muito frágeis, né? Então, para isso foi criado esse estatuto, para proteger os idosos, ok? Agora eu quero saber, na questão 4, o que são casas de repouso? A gente também falou sobre isso, tá? E aqui é a opiniãozinha de vocês. Os direitos dos idosos, eles são respeitados no Brasil? Sim ou não? E explica por que você deu essa resposta, tá bom? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a questão das mulheres e dos afrodescendentes. A gente sabe que essa população, ela vem sofrendo um nível de preconceito assim absurdo. Infelizmente, ainda no século XXI, nós vemos pessoas racistas. Nós vemos pessoas que têm intolerância à cor da pele. Não sei porquê, mas tem, né? E assim, isso basta para fechar-se uma porta de emprego. Isso basta, na cabeça dos racistas, tá, gente? Para humilhar, para diminuir, né? Assim como as mulheres. Tem homens que simplesmente acham que as mulheres, elas têm que ser
um degrau abaixo dos homens, por isso que recebem menos, por isso que elas foram feitas para receber ordens. E é isso que é verdade? A gente me poupe, né? Claro que não. Então vamos lá, vamos ver a questão da mulher. O Brasil tem uma herança ligada à colonização de uma sociedade patriarcal, ou seja, os sujeitos de gênero masculino, ou seja, os homens, eram considerados como chefes e principais membros das famílias. Por esse motivo, as mulheres eram responsáveis apenas pelos cuidados com a casa e dos filhos, ficando subordinadas às ordens do chefe da família, sem vontade própria. Absurdo isso. Absurdo. E outra coisa, hoje em dia a gente vê mulheres chefe de família, onde não existe uma figura masculina, onde é a mãe que sustenta todos os filhos, que sai para trabalhar. Quem é a chefe da família? Ela, lógico. Quem toma as decisões? Ela, lógico. E até mesmo quando se tem uma figura masculina na casa, as decisões têm que ser tomadas em comum acordo, uma vez que duas pessoas ali são responsáveis pelo seio familiar, não é? No Brasil, uma grande conquista ocorreu em 1932, né, que foi o direito ao voto. Porém, apesar das conquistas, as mulheres brasileiras ainda enfrentam muitas dificuldades. Como o quê? Jornadas de trabalho exaustivas, dentro e fora de casa, violência doméstica, salários inferiores ao dos homens, para funções praticamente iguais. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a taxa de feminicídio, o que é isso? São homicídios, são mulheres que são assassinadas com requintes de crueldade, só porque elas são mulheres, tá? No Brasil, é a quinta maior do mundo. O mapa da violência sobre homicídios entre público feminino revelou que, de 2003 a 2013, o número de assassinatos de mulheres negras cresceu 54%. Para conter a violência contra a mulher, entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006 a Lei Maria da Penha. Vamos ver? Maria da Penha Maia Fernandes se tornou uma figura importante na luta das mulheres contra a violência doméstica no Brasil. Vamos conhecer mais um pouco da história dela? Então, vocês vão pesquisar um pouquinho da história de Maria da Penha para vocês entenderem o porquê que essa lei foi criada. Tá bom? Desculpa. A questão dos afrodescendentes e do racismo. O que acontece? O racismo contra os afrodescendentes se dá de várias maneiras, né? Que, igual eu já falou, xingamentos, uso de palavras depreciativas, perdas de postos de trabalho por conta da cor da pele, piadas ofensivas. Então, vamos lá. Depois de muita luta e muita resistência, a partir de 89, entrou em vigor a Lei 7.716, que foi chamada Lei K.O., em homenagem ao seu autor, então deputado ativista negro, Carlos Alberto de Oliveira. A lei prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para quem, por discriminação de raça, impedir pessoas habilitadas a assumir cargos no serviço público ou se recusar a contratar trabalhadores em empresas privadas, dentre outras coisas, tá? Os órgãos públicos têm criado mais formas para que seja possível denunciar a prática do racismo e fornecer um apoio e suporte às vítimas. Um exemplo é o SOS Racismo, criado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tá bom? Que heranças as mulheres brasileiras receberam durante o período colonial brasileiro? Está na página 39 essa resposta, tá? O assassinato de mulheres motivado pelo seu gênero recebe o nome de... Vocês vão marcar um X. Cite algumas conquistas das mulheres brasileiras nas últimas décadas. A gente falou sobre isso lá na página 39 também. Qual a situação dos afrodescendentes no mercado de trabalho hoje em dia? Eles ocupam bastante cargos? Os salários são iguais? É isso que eu quero, tá? Quando e de que maneira o racismo passou a ser considerado de fato crime no Brasil? A gente falou isso na página 40. Complete. A lei que protege e garante os direitos dos idosos é denominada... Tem lá o nome da lei, é só voltar lá no capítulo, tá? A lei que protege as mulheres é conhecida como... A lei que prevê crime de racismo é conhecida como...
O que significa feminicídio? Vamos dizer com as suas palavras. Xingamentos a idosos e ofensas por suas limitações físicas recebe o nome de quê, gente? Tem lá também, tá? Vamos lá. Qual é a expectativa de vida média do brasileiro? A gente falou sobre isso. Podemos considerar que uma pessoa é idosa a partir de quantos anos? Quando foi criado o Estatuto do Idoso e para que ele foi criado? Tá bom? Bem facinho, molezinha. É só estudar, não deixem acumular, tá bom? Beijão!